Oi, bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo. Aqui é a Dani do Brazilianing. Nesse vídeo a gente vai ter uma conversa rápida com a Andrea. A Andrea, ela mora no México, ela é mexicana e ela está aprendendo português há mais ou menos um ano e ela já fala super bem. Então eu espero que você goste e espero que a experiência da Andrea te inspire cada vez mais a falar o português do Brasil, a aprender o português do Brasil. Então, ela vai falar sobre as dificuldades que ela encontrou aprendendo português e, na opinião dela, as principais semelhanças e diferenças entre português e espanhol. Então, vamos conferir a entrevista com ela. Oi, Andréa, tudo bem? Sim, tudo bem. Bom, fala um pouco de você, onde você mora, quem você é, há quanto tempo você está aprendendo português? Sim, eu sou a Andrea, eu moro no México, eu tenho 17 anos e eu estou estudando tempo há um ano atrás Uhum. E e, por que você começou a estudar português? Quais são seus objetivos com português? bom, eu amo os idiomas são muito legais, são muito divertidos, se você sabe como estudá-los. E eu comecei estudando português porque sempre foi uma coisa que eu queria fazer. E a pandemia foi um tempo onde todas as pessoas pudessem fazer novas coisas. E eu acho que foi um momento exato para estudar português. E Uhum. eu comecei estudando português Você no fala começo. outros idiomas, né? Você fala espanhol, estuda português e quais outros idiomas você estuda? Eu falo inglês também. Inglês. Que legal, que legal. E como você começou a estudar na pandemia? Você começou sozinha? Você usava aplicativo? Você fazia aula com o professor? Conta um pouco como foi o começo dos seus estudos. Eu comecei assistindo conteúdo no português. Eu comecei assistindo filmes no português. Eu comecei escutando música no português. E depois eu encontrei no YouTube vários vídeos de alguns professores de português e eu comecei sozinha. Tipo, Ah, eu que legal. buscava palavras que eu gostava. Tipo, Uhum. os animais, as frutas, algo assim. E depois eu descarreguei no meu telefone Duolingo, um aplicativo de idiomas, e eu gostei. Uhum. Então, você começou tendo contato com português, com filmes, com coisas da cultura, e depois você começou a estudar a língua de verdade. É isso? Sim. Que interessante. E você acha que o fato de você falar espanhol, isso te ajudou a aprender português? Sim, eu acho que as duas línguas são muito parecidas, porque as duas línguas provêm de a mesma, que é o latim, Uhum. e tem muitas palavras parecidas, mas algumas palavras são muito diferentes. Podem se escrever iguais, mas o significado é totalmente diferente. Uhum. Quais são as principais diferenças que você vê entre português e espanhol? O que que você acha que é mais diferente e o que você acha que é mais parecido? Eu destacaria que o mais diferente é a pronúncia. Eu acho que os brasileiros usam muito a língua para falar sua língua. E no espanhol é mais simples, eu acho, na pronúncia. Você acha mais E simples? sim, É porque você nasceu falando espanhol. sim. Não é tão simples. E O- já, eu acho que a pronúncia é. Ok. E o que é mais fácil? O que é parecido entre as duas línguas que você acha que é um ponto positivo para quem fala espanhol e quer falar português? Algumas palavras são iguais e alguns verbos também são iguais.
A conjugação é diferente, pode ser, mas é igual, Uhum. Os tempos verbais são iguais, né? São parecidos. sim. Ok, muito bom. E você acha que é mais fácil uma pessoa que fala inglês aprender português ou uma pessoa que fala espanhol aprender português? Qual você acha que vai ser mais fácil? Uma pessoa que fala espanhol e queira aprender português, porque eu acho que já tem a base para falar ambas línguas. E no inglês é totalmente o contrário. Eles têm outros verbos, outras palavras, e no espanhol é mais parecido. É mais parecida. Mas você acha que uma pessoa que fala espanhol, quando ela começa a estudar português, você acha que ela pode se confundir? Que ela pode confundir português com espanhol? Que ela pode esquecer o espanhol e começar a falar só português? Ou você acha que não? Eu acho que sim. Eu comecei misturando ambas línguas e depois eu buscava as palavras e eu revisava se eu estava correta. Mas eu acho que se você sabe os verbos e as palavras corretas e a conjugação e os tempos verbais, você pode falar bem. Uhum. Qual foi para você a parte mais difícil de aprender português, de se comunicar em português? O que é mais difícil para você? A conjugação dos verbos, alguns verbos são difíceis para mim ainda, porque não sei, são muito difíceis. Eu Uhum. não lembro da sua conjugação e ainda é muito. Não, é difícil para mim. Conjugação, então, você considera o ponto mais difícil. Sim, e a mais fácil, eu gosto do vocabulário. As palavras, como qualquer palavra. Uhum. Abacaxi, borboleta. Você gosta dessas palavras? Sim. Você acha que elas são diferentes, que elas são muito brasileiras? São diferentes no espanhol. Uhum. A pronúncia do português pode ser realmente muito diferente de outras línguas, né? Sim. Certo? E qual conselho, então, você dá para uma pessoa que fala espanhol e que quer aprender português sem misturar, quer falar português separado e espanhol separado, não vai falar portunhol? Qual conselho você dá para quem está começando a estudar e quer fazer o que você faz, quer começar a falar português tão bem quanto você fala? Hum, a primeira coisa que eu diria para eles, ou elas, seria que eles tinham curiosidade e paixão do idioma. Eu gosto dos idiomas e eu acho que é uma parte muito importante no momento de aprender e estudá-los. E a segunda coisa que eu diria para eles é que eles tenham paciência e que eles foram disciplinados com seus estudos e que não se estressem se não entendem uma palavra ou um verbo, que eles vão entender depois. E já que sejam curiosos, que sejam apaixonados. Isso é muito importante. Você gostar do que você estuda, né? Você está apaixonado pelo que você estuda, é muito importante, principalmente para se manter motivado, né? E também essa questão da disciplina que você falou é muito importante. A Andrea, ela é muito disciplinada, né, Andrea? Você está sempre ouvindo coisas em português, assistindo coisas, ela participa do meu programa de conversação e a primeira aula que a gente fez, você lembra, Andréia, o nível que você falou que tinha para mim? Básico? Você falou que você tinha o nível básico. E a gente começou a conversar e a gente falou por 20 minutos 100% em português, lembra? Sim. E aí eu percebi que, na verdade, ela não tinha um nível tão básico assim,
ela já sabia muitas coisas, justamente por causa dessa disciplina e dessa constância de estudar e ouvir bastante português e repetir bastante, né? Sim. Ok, então, obrigada pela sua participação. Obrigada. Tem mais alguma coisa que você quer falar? Não, que foi muito legal estar aqui com você hoje. Que bom, muito bom ter você aqui, muito obrigada. Tchau. Esse foi o vídeo e a entrevista que eu fiz com a Andrea. Agradeço muito a participação dela. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu comentário com a sua opinião, falando quais são as principais semelhanças e diferenças entre português e espanhol que você considera, tá bom? Não se esquece também de se inscrever no canal para mais dicas de português, de estudo e conteúdos sobre o Brasil. Até a próxima. Tchau!